felizes estamos por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, reunidos em família. Nós sabemos que uma sociedade ela só é composta pela família. E bem melhor do que nós, o diabo ele também sabe que uma culturada ela é vitoriosa, ela sabe e pode vencer qualquer obstáculo que surge, porque família perfeita não tem e jamais terá. Mas quando nós colocamos Cristo na frente, todo e qualquer obstáculo surgido é ultrapassado, porque Cristo está na frente. Amém? Meus queridos irmãos, o nosso presbítero é muito bondoso diante de tantos convidados e amigos ilustres. Ele nos dá a oportunidade. Eu queria simplesmente falar um pouco do centro da família, Jesus Cristo. Como os irmãos sabem, o centro dessa igreja, o centro da nossa vida tem que ser Jesus, porque nós observamos que em toda a trajetória do ser humano, se ele começar a se basear nos seus eu e na sua própria vontade, ele não passa de nem um centímetro daquilo a qual ele tem. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27, se os irmãos puderem acompanhar, diga aos irmãos que a minha Bíblia é a linguagem de hoje, se as palavras modificarem, mas o sentido é o mesmo. Livro de Mateus, capítulo 27, nós vamos falar um pouco da crucificação do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 32, se aqueles que puderem e quiserem, ou se você não trouxe sua Bíblia, preste atenção, aqueles que ouvem o serviço de som, preste atenção o que diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 27, versículo 32, diz o seguinte: quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis mais beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus, puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém? Meus queridos irmãos, como os irmãos sabem, a humanidade perdida por causa da queda do homem, e passaram-se centenas ou milhares de anos para a comunhão entre humanidade e Deus ser selada em definitivo. Como os irmãos sabem, na antiga aliança ou no Antigo Testamento, sempre que Deus levantava um profeta, mas todos os profetas levantados por Deus eram homens semelhantes a mim e a você, falhos, e todos nós sabemos que é mais fácil o homem observar as falhas do que as qualidades. Desde aquela época e até a atualidade, os homens continuam os mesmos. E nós observamos que todos os profetas, Moisés, Abraão, Jacó, todos eles foram homens que tiveram intimidade e aproximação com Deus, mas eram homens falhos. E os anos foram se passando e todos esses profetas começaram a profetizar que viria alguém totalmente diferente deles, e que iria tirar o pecado do mundo, para que o homem voltasse a ter acesso a Deus, através do sacrifício de um cordeiro puro. E a Bíblia diz que os anos se passam, e a palavra de Deus ela tem que ser cumprida. E nós observamos que a humanidade precisava de alguém,
O salmista, todos os profetas, eles sempre expressavam a necessidade de um Salvador para reconciliar o homem para com Deus. E quando nós analisamos o início do livro de Mateus, quando inicia-se o período da graça, que veio através do nascimento de Jesus Cristo, onde uma criança nasce de uma virgem, para mostrar ao mundo que era possível um homem estar neste mundo, andar neste mundo e não pecar. E a Bíblia diz que aquela mulher, por nome de Maria, uma mulher santa, ela engravida sem ter contato do seu noivo até então. E nós observamos que a Bíblia, José teve a atitude de qualquer homem, não é? Teria. Como? Minha noiva aparece grávida se eu nunca ter contato com ela. E a Bíblia diz que Jesus tinha falado com Maria que ela iria conceber e em seu ventre iria nascer o Salvador do mundo. Mas não tinha até então falado com José. Então José tem aquela atitude. Mas quando, a Bíblia diz que quando ele intenta, quando ele pensa em tomar aquela atitude, a mensagem chega para ela: José, não entendes em deixar Maria, porque o que nela está sendo gerado é obra e graça do Espírito Santo de Deus. A promessa de Deus estava se cumprindo através da humanidade. E nós vimos que Jesus nasce, a igreja conhece perfeitamente a trajetória. E quando Jesus chega na idade de 30 anos, ele começa o seu ministério de milagres, prodígios e maravilhas. E ele começa ensinando, curando e restaurando. E ele estava se destacando tão que os homens começaram a olhar para ele de uma forma diferente. Uns olhavam para Jesus admirado com o seu poder, com a sua inteligência e com a sua sabedoria, falando sobre o reino dos céus, para muitos que nunca ouviram falar de céu. E nós vemos que tanto aqueles que admiravam, como aqueles religiosos da época, que achavam que Jesus vinha pregar algo do demônio. Chamaram Jesus muitas vezes de Belzebu, do próprio diabo. Mas a Bíblia diz que os religiosos da época, eles incitavam tanto, que chegou até aos maiorais da cidade, que Jesus estava trazendo algo anormal do que eles estavam vivenciando. Porque os homens, eles precisam ouvir a palavra de Deus, para que creiam e vejam que a palavra de Deus propõe e transforma o homem, que dá espaço, aonde quando a palavra entra na vida do homem, e quando o homem começa a viver essa palavra, há uma mudança de vida. E nós começamos a observar quando Jesus, ele entra em Jerusalém montado naquele jumentinho. E a Bíblia diz que aquelas pessoas, que muitos que viram os milagres que Jesus fazia, começaram a glorificar a Deus pelos milagres que Jesus fez, fazia. E alguém de especial estava chegando em Jericó. E eles começaram a gritar em alta voz: Hosana, Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Essas mesmas pessoas foram as mesmas pessoas que quando Pilatos colocou Jesus diante para liberar ele ou Barrabás, foram as mesmas pessoas que disseram: crucifique-o. Aí nós observamos como é fácil muitas vezes os homens esquecerem os milagres, né? E não começam a prestar atenção no espiritual. Mas tudo aquilo teria que acontecer para que hoje eu e você estivéssemos aqui, aleluia, tendo contato com os céus e tendo a certeza que se nós partirmos agora, nós iremos para uma morada onde só quem vai é quem nasceu de novo da água e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus é crucificado. Mas antes de ser crucificado,
a Bíblia diz que Jesus passou por um processo onde muitas vezes nós não queremos passar. A Bíblia diz que quando os soldados prenderam Jesus, aonde Pedro tenta reagir pegando a espada de um dos próprios soldados, por nome de Malco, e corta a sua orelha. E mesmo Jesus sabendo que iria passar, Jesus pega aquela orelha e coloca no mesmo lugarzinho que foi cortada. Milagre. Mesmo sendo preso para ser crucificado, Jesus mostrou amor, compaixão e milagres. Glória a Deus. E quando os soldados o levam, a Bíblia diz em algumas passagens da Bíblia, porque quando você começa a analisar Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver algumas diferenças, não é? É a mesma mensagem, mas algumas colocações. Por que isso, irmão Marcelo? Porque a Bíblia ela foi escrita pelos apóstolos e cada um tinha um olhar mais detalhado do que outros, não é? Aqui mesmo, quantas pessoas tem aqui? Se nós formos escrever a mesma história do culto, cada um vai colocar a sua versão. Uns a mais, outros a menos, mas o mesmo culto. E nós observamos que Mateus, ele traz um assunto mais espaçoso. Lucas, ele traz um assunto mais claro, mais fixo, né? E a gente observa que quando o soldado conduz Jesus, nós observamos que eles começaram a crueldade com Jesus. E a gente observa na leitura que nós fizemos, qual era a acusação que eles tinham contra Jesus para crucificar Jesus? Qual era a acusação? Por Jesus dizer que ele era rei dos judeus. Uma coisa vazia, sem peso, não tinha nenhum crime, nenhum pecado, nenhum erro, mas simplesmente porque ele quis trazer e fazia a diferença. Então levaram Jesus para a cruz. Mas antes de Jesus chegar na cruz, a Bíblia diz que os soldados o castigaram com chicotes. E diz a história, e a própria Bíblia afirma, que aquele chicote, na ponta de cada chicote, tinha um pedaço de osso, que era uma forma de castigo, porque os ossos não era qualquer tipo de osso que era utilizado para castigar. E a Bíblia diz que tinha cerca de 3 polegadas. E cada vez que os soldados batiam e voltava, vinha carne, sangue, couro. Oh, quanto Jesus sofreu por esta humanidade. Aleluia! E do mesmo jeito que nós estamos pregando, foi pregado muitas e muitas vezes, e os homens não deram crédito. Quando Isaías, no capítulo 53, ele expressa: quem deu crédito à nossa pregação? A gente começa a refletir que Isaías não pregava o período da graça, mas eles pregavam o período da lei, que era muito mais severa do que o período da graça. Por quê? A lei, se você não cumprisse a lei, você era morto. Tinha essa permissividade na lei para matar. Um exemplo disso, que é um dos mais claros exemplos, era a mulher que foi pega em ato de adultério. E tinha que ser cumprida. Imagine se a lei fosse cumprida nos dias atuais. Mas a graça está sendo derramada aos corações através de Jesus Cristo. O momento da salvação é este, porque muito em breve vocês vão nos procurar aqui e não vão nos encontrar, porque Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor, seu Deus. E a Bíblia diz que os soldados conduzem Jesus até o Gólgota. E se você, com mais calma em casa, com mais tempo, começar a analisar, os soldados mangavam de Jesus, zombavam de Jesus. Rapaz, você morrendo por um povo que mandou tu ir para a cruz,
Eu não entendo isso. Você é um louco. Morrer por esse povo ruim que não presta. Mas Jesus tinha um foco. Jesus tinha um objetivo. Jesus tinha, aleluia, que cumprir os mandamentos. Tinha que restaurar a comunhão entre o Pai e a humanidade. E a Bíblia diz que quando eles chegam perto do Gólgota, Mateus, ele não dá detalhes, mas no livro de Lucas você vai ver que quando Jesus é posto na cruz, ele é posto no meio de 2 malfeitores, 2 ladrões. E Lucas, ele dá um esclarecimento maior, né? Porque Mateus, ele não traz aquela frase dos ladrões, né? Onde um zomba e o outro repreende o que zomba. Mateus, ele não dá esses detalhes. A Lucas, ele diz que quando Jesus é posto no meio de 2 ladrões, um deles, condenado por estar roubando e matando pessoas, ele começa a dizer: mas rapaz, tu não disse que é rei dos reis? Por que tu não salva tu e a gente aqui? Vem mesmo, tu está no meio da gente, da mesma que eu vou morrer, tu vai morrer. Aleluia. E no livro de Deuteronômio, a gente observa que no período da lei, mais uma vez, todo homem mau, que fazia maldade, um assassino cruel, um assassino em série, que fazia crueldade com as pessoas, ele tinha que ser morto no madeiro, para que a vergonha daquele homem seguisse de exemplo para todo o reino, para que os homens pensassem 2 vezes antes de fazer aquela maldade. E no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo, ele afirma isso, que maldito todo o homem que for morto no madeiro. E Jesus, ele se fez maldição, tomando o nosso pecado, nossa falha, nosso erro, aleluia, sobre os seus ombros, para que hoje nós pudéssemos estar livres e limpos e ter forças para vencer o maligno e o pecado que tão de perto nos rodeia. E a Bíblia diz que quando Jesus é erguido na cruz, às 12 horas do dia, são quase 3 horas de sofrimento pendurado. E a Bíblia diz que naquele momento ele chegou a suar sangue. Aleluia. Um momento de extrema dor, agonia. Enquanto uns choravam porque o amavam, outros aplaudiam porque achavam ele um charlatão, um mentiroso, um enganador. Aleluia. Todas as épocas tem aquelas pessoas, né, que às vezes nos abraçam. Aleluia. Mas muitas vezes, só porque muitas vezes a gente passa despercebido, não dá nem a paz do Senhor, já começa a jogar uma pedrinha na gente. Oh, Jesus Cristo. Mas o melhor de tudo isso é que Jesus nos ama. Jesus passou por tudo isso por amor. Se não fosse o amor de Deus, aleluia, a própria Bíblia diz que a Bíblia nos afirma que Deus quis utilizar uma palavra de grandeza para expressar o seu amor para a humanidade, para mim e para você, e Ele não achou uma palavra do tamanho do amor dele para conosco. A Bíblia diz que Deus amou a mim e a você de uma tal maneira, aleluia, de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho único para morrer em morte, e em morte humilhante, triste, cruel de cruz, para que hoje nós tivéssemos acesso e comunhão para com Deus. Deus amou o mundo, Deus amou José, Deus amou Maria, Deus amou Pedro, Deus amou João, Deus amou Marcelo, Deus amou você de uma tal maneira que deu Jesus para morrer em meu e em teu lugar. E a Bíblia diz que com as 3 horas de agonia da cruz, e Mateus, ele dá uma ênfase que diz que as pedras dos montes se racharam.
para uma pedra se rachar tem que ter um impacto tremendo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, no próprio livro de Mateus, mais adiante os versículos que nós lemos, que alguns dos santos ressuscitaram. Uma coisa extraordinária. Glória a Deus. Alguns que morreram, já estavam mortos, ressuscitaram. Comece a ler mais adiante. Já tinham morrido, mas nesse momento, quando Jesus está prestes a entregar o seu Espírito ao Pai, alguns ressuscitaram. E a Bíblia diz que muitos deles desceram para a cidade. E aqueles que os conheciam ficavam espantados. Como é que esse homem estava morto? Ressuscitou. Milagres. Aleluia. Até na morte, Jesus trouxe milagres. Aleluia. E o maior milagre da morte de Jesus é a nossa salvação. Glória a Deus. Estava de volta o elo, a comunhão restabelecida, reconstruída. Por causa da queda de Adão foi quebrada, mas Jesus veio reconstruir esse elo entre Deus e os homens e Deus. Glória a Deus. E para nós finalizarmos, meus irmãos, quando Jesus, mais ou menos conforme a Bíblia diz, às 3 da tarde, Jesus diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. E houve trevas sobre a terra. E a Bíblia diz, né, que existia um homem chamado José de Arimateia. Que se os irmãos começarem a analisar, José de Arimateia fazia parte de um dos conselheiros que soltavam e prendiam as pessoas. E José de Arimateia era contra a prisão e a crucificação de Jesus. Mas, desde aquela época, a maioria era quem ganhava, não é? E a Bíblia diz que quando Jesus ele é crucificado, ele é colocado em uma tumba exclusiva. Que José de Arimateia tinha mandado construir para a sua família. Mas naquele momento ele disse, vai servir para Jesus. Mas o mais importante é que nem as críticas, nem os fariseus, nem os religiosos, nem a tumba, nem a morte, aleluia, nem o inferno, nem o diabo pode conter o nosso Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E está vivo entre nós. Aleluia. Glória a Deus. E esse mesmo Cristo está entre nós, ajudando as nossas famílias. Glória a Deus. Estabelecendo as famílias. Eu creio no nome de Jesus que muitos filhos chegarão aqui. Aleluia, muitos drogados chegarão aqui, muitos alcoólatras chegarão aqui, muitos homens que estão se prostituindo chegarão aqui, aleluia, para aceitar esse Jesus da cruz, para aceitar esse Jesus ressuscitado, para aceitar a Jesus Cristo Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor das famílias. Se a tua família está baseada em Jesus, tu vais vencer. Se a tua família está baseada em Jesus, tu irás continuar vivo, porque Jesus Cristo vive e vive para todo sempre. Amém.